galera! Estamos aqui de novo com o seu preparatório para o Enem 2020. Vem comigo porque o programa de hoje tem muito conteúdo e vai rolar por aqui Geografia, Matemática e Química. Lembrando que durante as aulas você pode acessar a lista de exercícios referente aos conteúdos por meio do QR Code. Se você ainda não tem essa tecnologia, não perca tempo. Corre lá na loja de aplicativos do seu celular, pesquisa por código QR, faça o download e pronto, é só usar, beleza? Chega de conversa e vamos para a aula de Geografia que começa agora. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Goiás Bem no Enem. Meu nome é professor Luiz Bastos e darei algumas dicas da disciplina de Geografia a vocês. O tema da aula de hoje será migrações. Esse tema é bem recorrente no Enem. A aula de hoje irá contemplar a competência 2, habilidade número 8, da matriz de referência do Enem. O Goiás Bem no Enem existe para que você alcance um bom desempenho e sucesso neste exame. E aqui você encontrará diversas dicas e estratégias para atingir seus objetivos. Lembrando que para essa aula preparamos uma lista de exercícios para você. Basta aproximar o seu celular no QR Code que está aí na sua tela. Nós vamos começar falando sobre as migrações. Migração é o deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico, que ocorrem de maneira permanente ou temporária. Então, quando uma pessoa muda de um lugar para o outro, viaja, se desloca, ela está migrando. As migrações ocorrem desde os primórdios da humanidade até a atualidade. Mas devemos lembrar que as migrações não ocorrem por acaso. Toda migração acontece por algum motivo. Todo fluxo migratório tem uma motivação, seja ela econômica, política, cultural, religiosa, devido à fome, doenças, guerras, terrorismo e problemas de gênero. Vimos recentemente a chegada dos venezuelanos ao Brasil, as migrações dos sírios fugindo da guerra, e vemos todos os anos pessoas que são deportadas tentando cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Todos esses são exemplos de fluxos migratórios. O que nós precisamos saber é que os espaços são como ímãs e apresentam fatores que atraem e outros que repelem as pessoas, gerando assim um fluxo migratório. As migrações podem ocorrer de maneira espontânea ou de maneira forçada. As migrações espontâneas ocorrem quando alguém muda para outro país em busca de melhores condições de vida. Já a migração forçada pode ocorrer devido à pressão da fome, guerra ou até quando ocorre o tráfico de humanos para a venda de órgãos. Outro fator que devemos analisar é o perfil desse migrante. O migrante, ele pode ser ilegal, refugiado ou legal. O migrante ilegal é aquele que entra no país de diversos meios, porém não possui permissão de trabalho ou cidadania, o que o deixa em condição ilegal, podendo ser preso e até mesmo deportado. O refugiado é aquele que foge do seu país por motivo de guerra, fome, perseguições étnicas e políticas. Esse possui o direito de usufruir de todos os benefícios que um cidadão comum daquele país possui. Já o migrante legal é aquele que possui um visto temporário ou permanente, podendo permanecer no país sem nenhum problema. Então, é necessário saber que as migrações podem ser divididas em migrações internas e externas. As migrações externas são aquelas que ocorrem entre dois países. Devemos lembrar que as migrações internas, ou seja, aquelas que ocorrem dentro do mesmo país, podem ser divididas em migração pendular, êxodo rural, migração sazonal ou transumância, migração de retorno, migração urbana-urbana, migração rural-rural, interregional e intrarregional. Vamos agora ver de maneira mais detalhada as características de cada tipo de migração interna. Lembrando que os tipos de migrações internas são assuntos cobrados com frequência nas provas do Enem. Então, fique atento às características de cada uma delas, para não ser pego de surpresa. Primeiramente, vamos ver sobre migração pendular. A migração pendular é caracterizada com frequência como um movimento de vai e volta, ou seja, um fluxo migratório onde ocorre a ida
e a volta, contando que o tempo desse movimento seja curto. Então, quando uma pessoa sai de Aparecida de Goiânia e vai para a cidade de Goiânia trabalhar durante a manhã e ao final do dia retorna para a sua residência, essa pessoa está realizando uma migração pendular. Mas não se esqueça que aquelas pessoas que moram em Goiânia e nos finais de semana vão para a fazenda ou outra cidade menor para descansar, também estão realizando a migração pendular. O êxodo rural é outro tipo de migração. Esse tipo é um dos mais importantes dentre todos os tipos de migrações que foram e serão citados aqui. O êxodo rural é caracterizado pela saída de um grande volume de pessoas do campo para a cidade. Isso pode acontecer por diversos motivos. Esse tipo de migração foi muito comum no Brasil. Um dos principais motivos da ocorrência do êxodo rural foi o processo de industrialização que ocorreu nas cidades a partir da década de 30, tornando a cidade um polo de atração para as pessoas, pois nelas haviam uma grande oferta de empregos e novas oportunidades. Já o campo exemplifica o polo negativo, que repele essas pessoas devido à ausência de emprego e oportunidades. Outro momento no Brasil em que o êxodo rural foi intensificado ocorreu com o advento da Revolução Verde. Essa tem início na década de 50. Ela gerou um intenso processo de mecanização do campo, que eliminou os empregos que ali existiam, forçando as pessoas que residiam no campo a se deslocarem para as cidades. Falaremos agora sobre a migração sazonal, ou transumância. Essa migração é caracterizada pelo deslocamento populacional em um determinado período de tempo. Está relacionada às alterações do tempo, de acordo com as estações do ano. Como, por exemplo, quando os gaúchos no inverno levam o gado para áreas com as pastagens mais verdes e depois regressam ao seu local de origem. Esse movimento também pode ser exemplificado com as plantações de cana-de-açúcar, onde os trabalhadores vão para essas regiões no período de colheita da cana e depois regressam aos seus locais de origem. Não menos importante, temos ainda a migração de retorno, que é quando o migrante, depois de muitos anos naquele local, regressa à sua localidade de origem. Esse movimento foi muito comum a partir dos anos 2000, onde diversas pessoas, principalmente originários da região Nordeste, que haviam ido para a região Sudeste em busca de novas oportunidades, regressam à sua região de origem. Essas, então, são as principais características dos processos de migração, principalmente com foco nas migrações internas. Vamos, então, à questão do Enem que trata do assunto de migrações. Observe a questão número 42 do Enem de 2016. Os moradores de Aldanes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos finais de semana. E sem sair da mesma casa, bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Observe a imagem, então, aqui, para que nós possamos avaliar como aconteceu esse processo migratório. Agora, vamos para o comando da questão. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Letra A, êxodo rural. Letra B, movimento pendular. Letra C, migração de retorno. Letra D, deslocamento sazonal. E letra E, ocupação de áreas centrais. Essa é uma questão que apresenta um nível difícil, pois as alternativas apresentam 4 tipos de movimentos migratórios, o que exige de você um nível de conhecimento e atenção um pouco mais elevados. Uma dica para resolver as questões do Enem é: comece a eliminar aquelas alternativas as quais não há nenhuma possibilidade de ser a correta, como no caso da letra E, que pode ser eliminada com facilidade, pois não se enquadra dentro dos tipos de fluxos migratórios existentes. Se você prestou atenção na nossa aula de hoje, irá resolver essa questão com facilidade. Observe que no texto fica claro que o fluxo migratório representado acontece em um curto espaço de tempo, apresenta um movimento de vai e volta. Então,
O gabarito da questão é a letra B, movimento pendular, pois vimos que o movimento pendular é um tipo de migração que possui o movimento de ida e de retorno em um curto espaço de tempo. Galera, essa foi a nossa aula sobre migrações e eu tenho certeza que essas informações serão de grande valia para você na prova do Enem 2020. E não se esqueçam das sábias palavras de Abraham Lincoln: o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Então, lembre-se sempre que seu esforço valerá muito a pena. Um abraço, galera, e até a próxima aula do Goiás Bem no Enem. Viram aí, né, pessoal? Todo fluxo migratório tem uma motivação, seja ela econômica, política ou cultural. Parada rápida, daqui a pouco tem aula de matemática, não saia daí.